Sejam bem-vindos para mais um vídeo instrutivo, onde vocês vão descobrir muitas coisas sobre a mineração solo. Hoje eu vou te mostrar o que ninguém mostra, né, sobre a mineração solo. Logs reais da Secapool rodando em tempo real. Então aqui é sem promessa, sem teoria, só o que está acontecendo nesse momento com a nossa pool. Se esse vídeo te ajudar, já se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Porque fazer isso, né? Quando você se inscreve no canal, deixa seu like, isso mostra que você gostou do vídeo e o YouTube também vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas que gostem de mineração de verdade, mineração solo. Então, desde já, né? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Então, para nós iniciarmos, para nós vermos o nosso log, vamos subir a nossa pool, né? Primeiro, então, vamos vir aqui, ó. Vamos startar aqui a nossa máquina virtual. A gente já mostrou em vídeo passado, depois você pode ver aí nos cards aí, como fazer a instalação da máquina virtual, como instalar um nó no Bitcoin, tá? Como instalar, fazer o sincronismo e como instalar também a CK Pool para fazer a mineração só. Então aqui a gente já tem a nossa máquina subindo, vamos colocar o usuário e senha da nossa máquina. Vamos ver qual que é o IP que ela está usando, né? 192.168.0.105. Então aqui a gente já tem. Então, geralmente para fazer isso eu uso o put, que ele facilita bastante dar Ctrl+C, Ctrl+V. 192.168.0.105. Então vamos logar aqui, colocar o nosso usuário e senha. Então aqui a gente já está na nossa rede. Então, como eu já testei, né? Então vou subir aqui, ó. Então esse comando aqui, taf-f barra option barra ckpool barra log barra ckpool.log, ele vai me dar o log em tempo real. Então se eu der um enter aqui, ele vai falar para a gente que o Bitcoin Core não está no ar. Então vamos subir o Bitcoin Core. Então a gente tem um comando que a gente consegue subir o Bitcoin Core, que é esse aqui, ó, Bitcoin barra demo. Então se a gente der um start aqui, vamos ver que ele subiu o Bitcoin. Vamos ver se ele está sincronizado. Então aqui, ó, taf-f barra.bitcoin barra debug.log, eu vou saber como é que está em tempo real. Então ele está sincronizando o nosso nó de Bitcoin. Vamos esperar ele dar o start aí, né? Vamos ver se ele já está. Então aqui ele está falando que está no bloco 93.7447. Então vamos ver qual que é o bloco que está lá. Vamos abrir aqui. Vou pegar aqui o main. Então, se a gente olhar aqui na mempool, o bloco atual é o 937476. Então, se a gente vem aqui para a nossa pool, aqui, ele vai falar que o bloco atual 937476. Então, deixa eu dar minimizar aqui e vamos conferir se está batendo. 476. 476. Então, está sincronizado. Então, o nosso Bitcoin Core está sincronizado. Então, agora vamos ver como está a nossa pool. Então, se a gente olhar aqui também, a pool está sincronizada, certinho, está recebendo as transações, tá bom? E aqui já mostra, né, como é que está a situação da nossa pool. Então, a gente vai falar cada comandinho desse. Mas para iniciarmos, vamos subir aqui o nosso minerador, né? Então, da última vez que eu mostrei, a gente tinha configurado o minerador, tá aqui. Confere, né? Aqui para ver se o IP está certo. Então, o IP está batendo com a nossa pool. Perfeito. Aqui também, né? A gente coloca uma chave. Então, eu vou mudar essa chave aqui para vocês verem em tempo real, tá bom? Então, essa aqui era uma carteira que a gente tinha criado. Tá, vou deixar essa carteira mesmo. Essa carteira a gente criou da Electron, né? Então, vamos lá. Então, vamos executar aqui. Executei duas vezes, vamos deixar só uma. Então, se a gente vem aqui agora na nossa pool,
Ó, o nosso mineradorzinho subindo aqui. Bom, vou fazer assim, vou conectar mais mineradores nessa pool também. Vou conectar aqui uma plaquinha SP32 que eu tenho. Vamos ver que ela vai subir aqui. Ó, subiu aqui, ó. SP32 e vou subir uma outra aqui. Para nós vermos, né? Vamos subir mais uma aqui. Nove dois ponto 68.0.105. Salvar e vamos startar aqui. Ó, entrou outro. Então, ou seja, nós estamos com os 3 trabalhadores. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Então, a gente vai falar o que cada componente, né, do nosso log significa para a mineração. Isso faz com que você tenha um controle melhor sobre o que está acontecendo, né? Você consegue ter ali uma ideia do status da sua pool, a vida útil dela. Isso é muito importante para que você consiga, né, identificar como é que está as transações. Então vamos começar, né, pegando aqui algumas informações da nossa pool. Então vou deixar passar mais um log aqui para a gente destrinchar, né, essas informações. Então vamos lá, esse log ele é a telemetria da pool. Ele mostra a estabilidade de hash rate em vários intervalos, né? Taxa de share, qual que foi o melhor share, né? Qual que é o desempenho individual de cada minerador. Então isso é muito importante para que a gente veja como é que está a vida útil, né? Se a vida útil está saudável da nossa pool. Então a gente vai copiar agora as informações aqui, porque a gente já tem informações suficientes, né? Então a gente pode vir aqui, ele já passou, né? Então vamos pegar a partir do usuário aqui, ó. Bom, então até aqui a gente já tem informações suficientes. Vamos pegar aqui o local, né? Que a gente consegue ter já as informações, né? Então eu vou colocar isso aqui no bloco de notas para facilitar a nossa vida. Então eu vou colocar 2 aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre apagar aqui. Então, store local work base, né? O que quer dizer isso aqui? Então, esse work, né? Work base significa que é as informações que nós estamos recebendo do nó do Bitcoin. Ou seja, que ele fala quantas transações, né, a nossa pool está recebendo para que os trabalhadores possam trabalhar. Então, ou seja, aqui está recebendo 732 transações. Então, ou seja, os trabalhadores, né, que a gente tem, eles vão trabalhar em cima, né, dessas transações. Então, store local work base quer dizer o quê? São as informações que nós estamos recebendo, tá, do bloco de Bitcoin, né? E aonde a gente vai ter a confirmação, né? Então isso confirma que a pool, né, está recebendo blocos reais. Bom, então essa é a primeira informação. Aí a gente vai para a próxima informação, que é que a gente pega aqui sobre, né, o que a gente vai vir até aqui. Isso tudo aqui, vamos lá, vamos colocar aqui para a gente ir pegando ponto por ponto, né? Então, user, né, opa, vamos voltar aqui. Então, isso aqui é o usuário, tá? Ou seja, o minerador que está nesse momento. E aí a gente tem aqui a posição para cada um. Então, hash, hash rate, né, de 1 minuto, hash rate em 5 minutos, hash rate em 1 hora, hash rate em 1 dia, né, e hash rate em 7 dias. Então, até aqui ele vai fazendo uma telemetria para a gente, né? Aí a gente tem aqui last rate, né? Ou seja, o tempo, ou seja, quando foi que o nosso minerador entrou para fazer a mineração. O work,
Aqui é quantos trabalhadores tem para esse usuário. Então, eu posso ter um mesmo usuário com vários trabalhadores, né? Share enviado, né? Então, aqui ele está mostrando que foi enviado 186 share, né? O best share, tá? E o batch error, ou seja, o melhor share que foi enviado, né? Pelo seu minerador até agora. Então, isso aqui é muito importante, né? O best share e o batch error, que ele mostra qual que é o melhor, né, share enviado. Isso aqui é importante porque é ele que vai definir se o bloco de Bitcoin vai ser minerado ou não. E aí, como é que é as coisas, né? Então isso é importante porque sem ele, né, a gente não consegue ver ali como está sendo a vida útil, né? Uma coisa que é importante é o best share, ele também vai aparecer no, no cálculo total da pool. Então, ou seja, pode ser que o seu minerador, o seu, né, o seu trabalhador, ele consiga identificar o bloco. Então, se ele achar um bloco, então esse best share dele vai estar gravado no usuário, né, nesse caso, como também na pool. Interessante, né? E isso aqui ele vai fazendo para todos os, né, os trabalhadores. E aqui a gente tem qual foi, né, o dia que ele foi autorizado a começar a minerar. Então ele coloca autorizite, né, autorização. Então esse aqui, ele, se a gente fazer a conversão, aqui a gente vai ter a data e hora que ele foi autorizado. Então ele vai fazer isso para todos os usuários, tá vendo? Então se tiver 1000 mineradores lá, se forem, né, usuários diferentes, aí ele vai colocar para mim. Mas se for o mesmo usuário, o que, que ele vai fazer? Ele vai somando aqui dentro. Tá? Então ele vai fazer isso para a gente. E aí a gente vem, né, para a parte da pool agora. Então a gente vamos pegar essa primeira linha aqui, tá? Essa primeira linha aqui, ele vai falar o seguinte, ele vai falar como é que está a pool. Tá? Então a gente falou do minerador, não. Aqui ele vai falar um time, ou seja, o tempo que a pool está ativa. Nesse caso a gente subiu agora, né? Last type, né? Last type, ou seja, aqui ele está falando o que para gente? Que é o tempo que ele está recebendo, tá? Ele está recebendo instruções da pool. Ele está recebendo as instruções da pool, tá? Então aqui em tempo real. Quantos usuários a gente tem? User, né? 3 usuários, 3 works, que são usuários diferentes, né? IDLE, ou seja, usuários que estão conectados, porém não estão minerando, e usuários que estão desconectados, né? Então, desses 3 usuários que a gente tem, 2 não estão enviando share. Qual que é esses 2? Então, se a gente olhar aqui, ó, um é esse. Por quê? Porque até agora ele não enviou nada, tá vendo? E o outro é a plaquinha que eu tenho, né? SP32. Então, esses dois eles não estão enviando nada. Porém, tem um que está enviando. Então, um está desconectado e o outro não. Primeira parte, né, da pool. Aí a gente vem para a segunda parte da pool. Então, se a gente vem aqui para essa segunda parte da pool aqui, a gente vai ver que tem aqui o hash rate em 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, né, 1 hora, 6 horas, 1 dia e 7 dias, assim como os mineradores também têm. Só que aqui é o total da pool, ou seja, tudo que ela está minerando nesse momento, ou seja, ela junta todos as works, né? E aqui ele dá a somatória de todas elas, tá bom? E aí depois a gente tem, né, a parte final da nossa pool. Tá? O que, que é a parte final? Então você vem aqui, ó, pool, dificuldade. Essa dificuldade aqui ela vai aumentando de acordo com o tempo que nós estamos usando a pool. Tá? Então, essa dificuldade ela é atribuída aos works, né? Então, cada vez, quanto mais trabalhadores tiver, mais tempo ela vai aumentando, né? E vai dificultando a- o trabalho, né? Vai ficando com mais dificuldade. Aqui a gente tem os acertos, ou seja, os shares que foram validados, os rejeitados. Pode acontecer de ter rejeitado. O que que leva a ser rejeitado? Latência, instabilidade. Às vezes você faz um mesh na configuração, né, do minerador. Aí ele pode não estar fazendo certo, né? Aí a gente tem aqui o que? O best share.
Lembra do best share que eu falei aqui no comecinho do usuário, ó? Então, se eu venho aqui, ó, best share, ele aqui está com 362. Então, se eu olhar aqui agora, ó, quem foi o melhor? 54, 69, 406. E aí depois a gente tem, né, os SPS1, SPS5, 15 e 1 hora. O que eles são, né? São shares por segundos. Então, eles mostram isso pra gente, né? Então, ou seja, share por segundo, 0,33, 34 e assim vai, não? Então, vamos voltar aqui para nossa pool, vamos deixar ela, né, minerar um pouco aqui para a gente ver como é que vai estar a situação. Ó, apareceu aqui, ó, um novo, uma nova linha de código pra gente, né? No log, ó. O que quer dizer essa linha? Vamos lá. Vamos lá, a gente chegou na hora, né? Bloco hash char2, ou seja, alguém já encontrou esse bloco. Não foi, né, a nossa pool, por quê? Porque se fosse a nossa pool, ela mudaria o nome aqui, tá? Então, eu vou mostrar depois como é que faz. Então, se eu venho aqui agora, ó, há 2 minutos atrás, esse bloco foi minerado. Então, se eu clico aqui, ó, o hash aqui do bloco. Ó. Então, vou pegar aqui, ó, em tempo real e vou colocar aqui embaixo. Ó. Vamos fazer assim. Colocar aqui. Pronto, lá vai dar certo. Então, se eu venho aqui agora, ó, opa, veja que é o mesmo hash lá, ó, tá vendo? Então, ou seja, a nossa pool está sincronizando certinho. Opa, cadê aqui? Ela está fazendo o sincronismo certinho, tá bom? E aí, o que vocês acharam dessa explicação? Sei que é um pouco difícil, né? Minhas palavras são um pouco, né, atrapalhadas, mas beleza. Se a gente olhar aqui, ó, no nosso minerador agora, vai ver que ele deu um acerto aqui, ó. O que quer dizer esse acerto? Que um share dele foi aceito. Se a gente volta no nosso log aqui agora, vamos pegar ele aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Ó, aí colocou aqui, ó, hash, hash rate, né, dele, 1.4 gigahash. Bem baixinho, né? E aí ele coloca aqui, ó, pra gente. Então mostra que ele está minerando, entendeu? Então ele vai lá, quando ele acerta, ele faz isso. Isso não quer dizer que a gente acertou um bloco, tá, gente? Isso aqui a gente acertou só um share, tá? Então, para poder chegar nele no bloco, esse carinha aqui, ó, que é o best share, tem que estar lá em cima. Ó. Cadê best share? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Então, ou seja, ele tem que atingir, né, o nível do bloco que está sendo minerado. Tá? Espero que tenha gostado aí da explicação. E no próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos pegar essas informações aqui, tá bom? E colocar num banco de dados, onde nós vamos poder transformar essas informações em quê? Em logs, em, em gráficos, né? Um exemplo aqui, a gente pode mostrar esse aqui, ó. Essa pool ela foi criada exatamente com base, né, na CK-Pool. E ela tem essa mesma configuração. Então, se eu venho aqui, ó, vamos ver estatística, né? Aqui, então, a gente tem 4 mineradores, tá? Aqui ele coloca quem são os mineradores no momento, tá vendo? Tá? Quanto a pool está minerando, qual que é a altura do bloco, tá? E aí a gente tem algumas informações que a gente pode colocar. Ó. Aqui é totalmente gratuita, né? O último bloco minerado não foi para a nossa rede, né? Foi por um outro minerador. E a gente consegue, né, ter uma noção mais ou menos de como está funcionando, tá? Então isso facilita muito, né? Quem está começando, quer mexer mais, né? Quer se aprofundar sobre como, né, a mineração vai. Você pode minerar solo, ter o controle da sua pool, né? Diferente que a gente nunca sabe, né, como está rodando por trás. A gente vê o pessoal falando, né? Mas internamente, né? Como é que funciona? É muito interessante a gente ter isso em mente, né? Algo interessante que eu coloco nessa aqui, vou pegar essa chave aqui, que é o do meu minerador, né? Então aqui ele dá um resumo,
E aqui ele coloca o share, o melhor share, tá, desse minerador. Então, ou seja, eu pego todos eles e vejo qual foi melhor. Então, esse aqui foi o melhor. E aí eu coloco. E aí, quando, né, for minerado o bloco, eu vou colocar aqui qual foi o bloco minerado e vou colocar o share dele também. Por quê? O best share, né? Porque aí fica mais fácil, né, de saber quem foi que minerou o bloco. Seria interessante isso porque assim, todo mundo fica ciente, né, de tudo que está acontecendo. E aí você que faz, né? Então, com as informações você consegue montar, né, um dashboard bonitinho assim, ó. Tá bom? Esse foi eu que montei, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Curte, comente sobre o vídeo, né? A gente está começando, então com certeza a gente vai ter bastante coisa para melhorar, tá? Compartilhe esse vídeo com outros que ao fazer isso, o YouTube, né, dá um alcance melhor para nossa visualização. E isso favorece bastante o nosso canal. Desde já agradeço, até mais.